Sejam muito bem-vindos. Ficar assim, indo e voltando, mas faz parte. Ao nosso estudo de hoje, a nossa festa contemplativa ao dia de Cosme e Damião, aos Ereis, como a gente chama aqui no Rio de Janeiro. Cosme, Damião e Dom, tá ali a imagem linda atrás da gente, que a gente ganhou aqui da nossa amiga. A gente contemplando essa imagem. E a gente vai falar um pouquinho dessas duas consciências, porque a gente vai muito na festa, come muito doce, traz o saquinho, se conecta, sai bem alegre, mas não sabe muitas das vezes do que se trata, né? A gente vai falar um pouquinho da fundação da religião de Umbanda, para que vocês entendam como ela se fez. E vai falar um pouquinho das consciências orixás. O que são consciências orixás, como a gente ouve, né? Ah, Oxum, o fulano, Ori, em Yorubá, topo da cabeça, Xá acima dela. Consciências divinas. Os orixás são prismas de Deus. É como se a gente pegasse Deus e pudesse fatiar em pedaços para que a gente olhasse numa lupa com mais clareza o que significa Deus explicado para nós. Então essas são as consciências orixás, que são geralmente sincretizados a uma imagem arquetípica, quando a gente olha lá Oxum, aquela mulher dourada linda na beira da cachoeira, que a gente sabe também que é a Nossa Senhora no católico, aquela pretinha, aquela imagem que a gente pega, é a mesma confluência. Por quê? Porque os irmãos africanistas antigamente não podiam cultuar os seus deuses, essas consciências. Então eles sincretizavam, transmutavam para um santinho católico, que a gente é brasileiro, e aqui no Brasil a gente é um misto do espiritismo, do catolicismo e dos irmãos que vieram da África. Então a gente é um misto de tudo, esse misto é a religião de Umbanda. Então por isso ela segue o evangelho e é cristã, que tem lá Cristo como base e o evangelho como mestre. Por isso você vai chegar num terreiro de Umbanda, tem Jesus, tem Buda. Por que tem todas essas imagens? Você fala, mas que confusão, não é? Quando Zélio, que foi quem fundou a religião de Umbanda no Brasil, Zélio era um menino de 17 anos que, de repente, começou a ficar acometido de uma doença. Ele não andava nem mexia a todo lado, ficou paralisado. E ele não se movia, e a mãe dizia que ele tinha manifestações como louco dentro de casa. Pessoas falavam com vozes diferentes, ou seja, o que ele estava manifestando? Mediunidade. Mas aquilo antigamente era tido como loucura. Ele foi a psiquiatras, ele tomou remédio, ele fez toda a tentativa terrena e nada funcionava para a vida dele. E aí uma vizinha disse para a mãe dele, olha, eu acho que isso é coisa de centro espírita. E na época a única espiritualidade que tinha aqui no Brasil era de Allan Kardec, que a gente também bebe da fonte. E quando ele chegou lá, ele estava cometido por uma obsessão complexa. Ele estava sendo obsediado, e aí foi-se feito um trabalho de desobsessão, e quando foi feito, ele incorporou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi quem disse que faria uma nova religião no Brasil, porque lá, aqui, né, era um lugar onde seriam bem-vindos todos e qualqueres espíritos que quisessem trabalhar em prol da caridade, do amor fraterno. Porque quando se tinha lá, lembra que o kardecismo veio da França. Quando via-se um médium clarividente, a imagem do preto velho dizia, não, esse é um obsedado, esse não pode dar palavra de consolo. Não, viu um índio, não, esse é aborígene, esse também não pode dar palavra de consolo. Sendo que eram espíritos de alta elevação moral e que podiam sim. Então essa religião foi fundada, porque ela já existia no astral, em terra, no Brasil, em 1908. Vamos fazer 116 ou 17 anos, fazemos as contas. 116 anos de fundada no Brasil. Então ela é uma religião onde ela vai abarcar todos os espíritos. Se um clarividente ver um indiano no centro espírita, ele é bem-vindo. Se tiver um caboclo, ele é bem-vindo. Se tiver um médico, ele também é bem-vindo. Todos que queiram trabalhar em prol do Cristo são bem-vindos. Então lá vai ter de tudo mesmo, porque aqui quem quer trabalhar é bem-vindo. Então essa foi a motivação da religião de Umbanda em terra.
E aí a gente vai falar hoje um pouquinho das consciências orixás, Ori, topo da cabeça, Xá, acima dela, que são esses prismas de Deus. E a imagem de Pai Ibeji e Mãe Idoum está aqui sincretizada nos santinhos católicos que a gente conhece como Cosme e Damião. Assim como o Ogum é São Jorge, assim como São Sebastião do Rio de Janeiro é Oxóssi, e assim vamos. Então todos eles vão ter uma confluência. Só troca a visão da coisa, né? Tanto que você vai ver um Oxóssi daquele jeito e um São Sebastião. Também a imagem é bem-vinda. A gente não cultua a imagem é para ela dar um reflexo, como numa igreja, num templo, para que a gente olhe pelo ponto de força e se conecte com a imagem de Cristo, com a imagem ali dos orixás, das consciências divinas, através dos arquétipos. E hoje a gente vai falar um pouco dessas consciências, mas aí vou deixar meu irmão aí falar um bocado. Ele vai falar um pouco do Evangelho, vai aí. Então se apresenta aí para eu sou o Tata Barragã, sou Tata de Umbanda, e a gente estava preparando aqui o local, né, do terreiro aqui para essa festa de Cosme e Damião, e daí na hora de botar a Bíblia em cima eu acabei abrindo uma passagem aqui que eu acredito que seja uma passagem que é para todo mundo escutar. Então, onde começou aqui? Jesus falou, né? Então esse aqui é o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo, a partir do versículo 32. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? Os pecadores também amam aqueles que os amam. Se fazeis bem o que vos fazem bem, que agradecimento merecereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de quem esperarais receber, que agradecimento merecereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem o equivalente. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar em troca. E será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom até para os ingratos e iníquos. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Então, o que ele quer nos ensinar com essa passagem aqui? Tem mais coisas, né? Mas eu acho que esse trecho aí já resume bem o que Jesus queria nos dizer. Que a gente amar o outro esperando o contrário, emprestar alguma coisa, esperando o retorno em dobro, muitas vezes, como ele fala aqui que empresta, isso todo mundo faz. O que a gente tem que fazer diferente? A gente tem que nem a gente traz a Mãe Oxum, que é na Umbanda, é um amor incondicional, é um amor num fluxo só. Mãe Oxum significa cachoeira, né? Então a cachoeira ela flui num sentido só. E é como um amor de mãe. O amor de mãe, ela ama seus filhos independente do retorno. Ela faz a comida, faz o bem para os seus filhos, independente do retorno. A gente sempre espera, porque nós somos humanos, né? Sempre espera o agradecimento, sempre espera. Mas a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer o bem ao próximo, tem que amar os nossos inimigos. Por quê? Porque o nosso inimigo é quem nos odeia. Então a gente não pode devolver a mesma coisa para ele. Então a gente tem que fazer, tem que amar ele. Não digo que, amar, se abraçar, mas a gente tem que entender que ele também é um ser, um espírito que está em evolução, ele está em sofrimento por algum motivo e ele muitas vezes está descontando da gente. Então a gente tem que ver esse lado também. A gente tem que entender que da mesma maneira que nós temos os nossos problemas e muitas vezes a gente explode com alguém, ele pode estar fazendo isso com a gente. Então a gente tem que ter uma misericórdia, como ele fala aqui, né? A gente tem que tentar entender o lado do outro também. Acho que é isso, Marquinhos. E muitas das vezes a gente se chateia e guarda aquela pessoa naquele espaço e tempo pelo resto da vida. Por exemplo, mas ele me fez aquilo lá 10 anos atrás e aí eu não gosto mais dele porque ele me enganou, E aí eu te pergunto, você é a mesma de 10 anos atrás? Tu é o mesmo? Não, eu já modifiquei. Por que a gente não olha o outro dando esse frescor dele tentar de novo? Porque às vezes a pessoa só precisa de uma outra chance.
ou para se retratar, ou para pedir perdão, ou eu não saio de lá, eu olho ela sempre com aquele olhar daquilo que ela me fez há 50 anos atrás, aquilo já passou. Você já mudou, você floresceu. Então, se você floresceu, você não pode continuar carregando a mágoa, a má água, a água parada dela. Você tem que transubstancializar aquilo. Tem que olhar ela e aspirar que mesmo que ela continue a mesma coisa, não mude. É o que o coração está cheio. Por isso a gente fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se eu sou uma pessoa agressiva, rancorosa, hostil, o meu coração está transbordando hostilidade, agressividade. Não é por causa do outro, é porque o que tem dentro de mim é esse conteúdo. E aí a gente vai falar sobre a passagem de hoje, que é... Já começou a festa. E aí a gente pode pegar o exemplo do amor presente de hoje. Por exemplo, aquelas crianças, elas estavam em pleno contentamento ali. Elas estavam ali conectadas com aquele picolé, já desde já agradecendo todos vocês que doaram. Outro lugar, principalmente nesse quadrado que nos colocaram na mão, chamado celular. A gente está aqui olhando um like que alguém deu, e essa vida que era para estar sendo vivida aqui no amor agora, ela geralmente não está, porque a sua cabeça está em outro lugar. O contentamento, ele está sempre dependente de alguma coisa. Se eu tiver dinheiro... E a gente fala aqui no texto, fala sobre a criança fala sobre o brinquedo, e a gente também tem nossos brinquedos. Quais são nossos brinquedos? O nosso carro? É nosso brinquedinho, o nosso carro, o nosso dinheiro, a casa que a gente quer quitar, a verba que a gente quer ter, aquilo que a gente quer comprar. A gente tem os nossos brinquedos. Ter a minha felicidade. É isso que geralmente se funde e que é equivocado. Porque se você tiver, você pode ser feliz. Se você não tiver, você pode ser feliz também. Porque amanhã Deus proverá. E a gente vai ganhando ferramentas para não ficar tão condicionado às coisas que vêm de fora. Se a coisa vem de fora me agrada, eu estou sorrindo. Se não me vem, eu já estou aqui, com 4 pedras para atacar no vizinho. Das causas e alegrias, todas vindas do amor manifestado, alegrando-se com a alegria e as ações positivas do próximo e a causalidade em direção ao infinito. Hoje, por exemplo, o que aconteceu? Não sei se vocês participaram lá fora. Aí a gente usa o exemplo da criança, que ela é pura e ímpita nesse lugar. Caiu o picolé no chão e eu peguei o picolé do lixo para dar para o cachorro, porque estava um calor danado, o cachorro também merece. Sempre condicionado à negatividade. Sempre condicionada a se aborrecer com as coisas. E o menino estava ali, rateando o picolézinho e dando o picolé parado, sendo feliz no momento presente com aquilo que aconteceu. De forma pura, íntegra e genuína. A gente viu isso hoje. Por isso a criança, ela é tanto símbolo de felicidade. A causa do efeito, foi o que eu falei. Aconteceu uma causa, ele arrumou um efeito bom. Ele ficou ali contente, contemplando. O surgimento e a maturidade de tal relação sobre a própria ótica é o poder de apreciar o ir e vir das danças satisfatórias, que surgem dos outros, tornando os adolescentes, que alegram o menorzinho e os mais velhos. É o irmão, no sincretismo, o mais velho, que cuida dos menores. Ou seja, um irmão mais velho, ele tem esse olhar mais cuidadoso sobre os pequenininhos. Está ali cuidando com carinho. Então, essa imagem do orixá, o irmãozinho maior, olhando com fraternidade o menor. Já falei. Ela seria filha de Oxum, a soma de amor divino, genuíno, mas causa e efeito, e Doú, ou seja, a solidariedade em pessoa. Então a gente olha os objetos e as imagens para a gente conseguir fazer uma relatividade e entender do que aquilo fala e do que as linhas de trabalho trazem para nós. E Doú representa, além dos gêmeos, a irmã Pai Benedito elucida que a lenda oral deste local da Nigéria diz que Oxum teve Doú com Xangô, por ter sido a menina única que foi criada com atenção e zelo pelos dois. Quando Oxum teve Ibeji,
com Xangô, por ser menino e travesso, foi enviado para Iemanjá para criá-lo. Porque a gente tem outro que... isso também pode pegar as histórias gregas. E mandou um raio. Isso são metáforas para que a gente consiga entender através da história lúdica o significado que tem para trazer para nós. Mais alguma coisa, meu irmão? Eu terminei aqui o nosso... Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, que é o cuidado, né? A solidariedade, um amor de irmão, né? De irmão mais velho, né? O amor e não com a sabedoria, para saber que... A dona Raquel, boa tarde! Né? Para a gente ter solidariedade com os irmãos meus. Todos nós somos irmãos. Sim. Deixa eu botar aí. A gente agora vai ler os nomes para as preces. Quem quiser, que não tiver colocado, bota aí nos comentários. Depois a gente inclui aqui na lista, tá? De preces e orações. A gente fecha nossos olhos, reza um Pai Nosso. Lembrando que tem irmãos encarnados e desencarnados, irmãos que os nomes, e a gente vai rezando o Pai Nosso até que os nomes acabem, tá? Pode ser? Então tá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Guilherme Venha a Alves nós o Rodrigues vosso reino. Lisboa. Seja feita a Luiz vossa Alberto de vontade, Souza assim na Albuquerque, terra como no céu. Heitor O pão nosso Albuquerque de cada dia Farias, nos dai hoje. Tifo Rosemary Cardoso Albuquerque, Perdoai as nossas Rosilene ofensas, Cardoso Miranda, assim como nós perdoamos a Luzimar quem nos Alves de tem ofendido. Carvalho, E não nos deixeis José cair em Peixoto de tentação, Carvalho, mas livrai-nos do Daniel mal. Felipe Amém. do Carmo Arias, Pai nosso que estás Laura no Maria céu, do Carmo Arias, santificado seja o vosso nome. Divaldo Venha a Arias nós o Filho, vosso reino. Elisete Seja feita a vossa Pereira de Aguiar. vontade. Então, uma boa tarde a todos do online. Fiquem com Deus e até uma próxima. Boa tarde, até a próxima. Sim, velho. É.